Vamos a, vamos a pedir compostura, amén, para que nada nos interrumpa, nada nos distraiga y que todo lo que vengamos a aprender esta noche sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, iglesia. Entonces, con este dejo el tiempo, mi pastor Carlos dos Santos. Thank you. Gracias. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém. Quem está sorrindo aí? Hã? Amém. Como eu já falei, estou fazendo uma mescla de bibliologia, trazendo algumas cositas práticas da Bíblia, quem escreveu, como foi escrito a Bíblia, para que nós outros valoramos mais este livro, para que nós outros podemos dar mais valor à palavra de Deus. Amém? E entender que este livro não é qualquer livro. Já falei, esse livro vem do cielo, vem da inspiração do Espírito Santo. Ora, a dificuldade que temos às vezes quando vamos estudar este livro é porque o livro foi escrito com línguas estrangeiras para nós outros, línguas diferentes. Foi escrito grego, hebraico, arameu, foi escrito outras línguas, mas 5 línguas foram escritas no livro da Bíblia. Então, quando nós outros leemos, há uma dificuldade para traduzir algumas linguagens para outras linguagens, e aí vem uma diferença, porque às vezes, como falei no português, não temos palavra exata para falar uma palavra em espanhol. Por exemplo, existe uma palavra em português que não há em outra língua, não existe em outra língua. Essa palavra é saudade. Saudade. Essa saudade, nada, em língua nenhuma, se pode traduzir a palavra saudade. Mas o que é saudade? Saudade é como posso falar quando nós outros falamos, estranho você, eu estranho. Mas a palavra estranho, todavia, não abarca o significado de saudade. Entende? Então, quando você viaja, alguém viaja, ou quer ler de nós outros, ou eu estranho muito meus irmãos, eu estranho muito a minha esposa, eu estranho meu esposo. Esta palavra, para traduzir em português, estranhar, é apenas um tempo que quedamos fora e estranhamos. Mas a palavra saudade, para nós outros brasileiros, ela vai muito mais do que estranhar apenas. Vai em sentimentos muito profundos adentro de nós outros. Portanto, não há língua que traduz saudade para nós outros. I miss you. Não, não chega nem cerca de la tradução exata de quando aprendemos o que é o significado. Portanto, o problema de entender a Bíblia muitas vezes é este, porque temos que adaptar palavras para espanhol, para uma palavra grega, para uma palavra em hebraico. Então, tem lá dificuldade linguística. Então, para estudar a Bíblia, necessita também ter conhecimento linguístico das línguas que foram escritas, para que dar uma melhor compreensão. E também existem os livros
de estudos da Bíblia, existem dicionários, porque quando você vai estudar, não apenas ler a Bíblia, estudar, você necessita de ajuda, mais ajuda com livros, às vezes, difíceis de ler, porque são muito gruesos, e as pessoas têm medo, miram um livro desta grossura, e as pessoas nem querem acercar a esses livros. Então, portanto, é a dificuldade que há para o estudo da Bíblia. Mas, quando se trata do estudo da Bíblia, ela se traduz o Santo Agostinho da Igreja Católica, que todos já escutou falar, teólogo, nós outros falamos do teólogo Santo Agostinho. Foi um grande teólogo, Santo Agostinho, um homem que leía a Bíblia e traduzia a Bíblia, e ele falou, a Bíblia se traduz por si sola, a Bíblia tem sua própria interpretação. Quando você lê a Bíblia e aprende a ler a Bíblia, ela tem sua própria tradução. Por exemplo, já falamos, 3 maneiras de traduzir a Bíblia, de entender a Bíblia. A primeira maneira é a maneira que nós chamamos de primário. O que é a forma primária de entender a Bíblia? É o que está escrito, é o que é. Se você lê a Bíblia e está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que você entendeu? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a forma primária. É o que você lê, é o que é. É a Bíblia, a primeira tradução, a primeira forma de ler a Bíblia e entender é você ler com a forma primária. O que está escrito aqui é o que eu vou considerar, as minhas considerações. Mas, às vezes, quando você lê a Bíblia de forma primária, por exemplo, esse versículo em específico que eu acabo de falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente questiona esse versículo. Por quê? Questiona porque há muita gente que lê esse versículo em la forma primária e nada me faltará, e tem falta de dinheiro, tem falta de comida dentro de casa, não tem o amor, tem falta de um abraço, tem falta de um carinho de alguém, um beijo de alguém, um abraço de alguém. Tantas coisas faltam dentro de nossa casa às vezes, tantas coisas faltam em nossa vida. Como entender esse versículo, então? Como entendo esse versículo, pastor? Aí vem a forma linguística de falar, para poder entender. Ou as pessoas que estão acostumadas a escutar a palavra e estão um pouquinho mais de sabedoria do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo traz discernimento para que você possa entender o versículo de forma mais completa, em vez de você, muitos criticam. Por exemplo, esse versículo, Senhor me pastor, não me faltará. Não falta nada para você? Não falta nada? Você está completa? Não falta nada para você? Então, quando o Espírito Santo, quando você ora, antes de ler, você não tem outros subsídios, outros livros de explicação que explica o que quer dizer aquele versículo, você não tem um livro que alguém já traduziu aquele versículo para poder te dar. O versículo, por exemplo, para mim, quando eu vou ler esse versículo, mas porque já estudei sobre o versículo, já leí o básico, desse versículo em la língua original que foi escrita. Então, em la língua original, esse versículo está escrito assim: o Senhor é meu pastor, e Ele nunca faltará para mim. Ele nunca faltará para mim. Aí já dá um entendimento melhor, não? Aí já se entende melhor. O Senhor é meu pastor, e como meu pastor, Ele nunca vai falhar. Como meu pastor, Ele nunca vai faltar em minha vida. Como meu pastor, Ele sempre vai estar presente em minha vida. Como meu pastor, Ele sempre vai estar pendente de mim. No original está escrito assim.
Não é que nada me faltará. Pastor, mas está malo se uno predicar sobre esse assunto e falar nada me faltará? Aí você vai ter que levar o versículo para o lado espiritual. Aí você, muitas vezes as pessoas, não está falando literalmente de coisas físicas, estão falando de espiritualidade. Mas aí, quando nós outros, se levar para o lado espiritual, o Senhor é meu pastor e nada. Não, ele está falando que não, ele está falando que não vai faltar minha salvação, não vai faltar amor, não vai faltar misericórdia, não vai. Eu já mirei muitas predicações assim. Não, irmão, não é que não vai faltar leite em sua casa, não é que não vai faltar dinheiro, não é que não vai faltar saúde, não vai faltar o amor de Deus, não vai faltar a compaixão de Cristo, não vai faltar a misericórdia de Cristo, porque Ele está falando como Deus. Aí os predicadores buscam a forma de aplicar o versículo, mas também, quando nós outros aplicamos dessa forma, nós outros falhamos também em la outra forma de interpretar, nós outros vamos falar e vocês vão entender. Então, como, pastor? Traduz, lê a Bíblia literalmente, como está, entende o que está escrito, ora antes para que o Espírito te ajude, e com esta outra compreensão que eu vou dar, você vai entender que não é apenas espiritual que a Bíblia habla. A Bíblia habla espiritual, mas também habla em la forma física, que é a forma que nós outros entendemos. E depois vocês vão poder entender mais. Então, ler a Bíblia, a primeira primária é ler como está escrito, e como está escrito é a mensagem de Deus para nós outros. Amém? A segunda forma é a forma prática. Deixa eu mirar se é, para não falhar. É a forma prática da leitura. Como se aplica a forma prática da leitura? A forma prática da leitura é aplicada quando você lê algo em la Bíblia, mas você vai fazer uma mensagem temática, por exemplo. Você vai fazer uma mensagem temática, como muitos predicadores, quando são invitados a predicar em uma igreja, nós outros damos o tema para eles, certo? Damos o tema, o tema é homens de valor, ou mulheres benditas, bendecidas, ou adolescentes. Então, não importa o tema. A forma prática de aplicar as mensagens bíblicas é quando você tem um tema em sua mão e você lê, busca um versículo que não está escrito para aquele tema, mas você adapta seu tema dentro daquele versículo. E aí você faz os pontos da mensagem. Como, por exemplo, deixa eu falar não, eu vou falar um formato mais tarde para você, que eu já tenho um texto para falar. Então, é aplicar um texto que primeiro você leu. Primariamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Primariamente. Aqui está falando como as prédicas de laicos, pessoas laicas que não estudou, não aprendeu como predicar. Então, eles vêm aqui adelante e falam assim, irmãos, abrem suas Bíblias em Salmo 23, versículo 1. Aí os irmãos vai e abre a Bíblia. Quantas vezes nós outros já escutamos isso aqui? Aí o irmão vai e lê a Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode sentar, irmão. Aqui está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se está falando que nada me faltará, não, irmão? Amém? Aí os irmãos, amém. Mas ele está repetindo o versículo uma e outra vez, e não está produzindo uma mensagem arriba do versículo. Empieza a buscar coisas e volve a repetir o versículo. A mensagem volve a ser uma pura repetição. Por exemplo, quando
habla de las sementes, una cayó en la tierra seca, otro cayó en las piedras, otra cayó en la tierra buena, otra cayó. Aí os irmãos laicos que não sabem predicar, que não aprenderam, nem por prática, nem nada, chega, mira, irmão, la semente una caiu em terra buena. É como a terra já está buena e vai nascer algo aí, não? Outra caiu na terra de pedra, porque aqui está falando que caiu na terra de pedra, e a pedra vai impedir que aquela semente nasça. Então, se queda repetindo o versículo, repetindo, e não produz uma mensagem. Queda repetindo e repetindo no mesmo versículo, e acaba predica 2, 3, 4, 5 minutos, e a palavra está lista, e já está. Amém? Porque não consegue produzir uma mensagem arriba de um texto. Amém? Então, por quê? Porque lê o versículo literalmente e não sabe aplicar em la forma prática. La forma prática de aplicação de um versículo é usar aquele versículo para uma situação hoje, para uma situação em las famílias, para uma situação em nossos dias de hoje. Então, isto produz, em vez de predicar uma mensagem como textual, uma mensagem temática. Uma mensagem temática. E se a pessoa tem muito conhecimento da Bíblia, aí produz outra mensagem que não é nem la temática e nem la textual. É a mensagem expositiva. Mas para predicar a mensagem expositiva, a pessoa tem que ter muito conhecimento, tanto da Bíblia, tanto das coisas do mundo. Tem que ser uma pessoa que lê muito, que busca muita informação para poder fazer mensagem expositiva. Porque podemos ter textos bíblicos, buscar na Bíblia, junto com as informações diárias das famílias, o que está passando no mundo, e produzir uma mensagem que se chama expositiva. É expor um texto, é exponer um texto e sacar tudo que se pode sacar de um texto. Amém? Então, esta é a parte prática de la leitura da Bíblia. Agora vem a próxima prática, é a profética. O que é a parte profética da leitura da Bíblia? Leiemos o primário, que é o que está escrito, leia, eu vou produzir uma mensagem. A prática é aplicar esse texto em la situação. Eu trabalho muito com esta mensagem de aplicação, textos em las situações que miramos, para que os irmãos possam entender melhor o que leemos. E a parte profética é aplicar o texto que leemos para algo que aí todavia não conhecemos, não veniu todavia, é algo que vai passar. Então, nós outros podemos aplicar os textos para o futuro, para uma profecia em la vida de famílias, em la vida de la igreja, em la vida de qualquer pessoa, de alguém de afuera também, não importa. La prática é aplicar em nossa situação hoje. Você está vivendo um problema hoje, e o pastor lê um texto, quem vai predicar, lê um texto e aplica. Mira o que está escrito aqui, que Deus vai te levantar, que muitos passaram por esse problema. Mira o que está escrito aqui, que Deus estuvo com Job, estuvo com José. Empieza a trazer personagem bíblica, falar que o que eles passaram é similar o que você está passando, e Deus levantou ele, sacou daquela situação, e também vai te sacar dessa situação. Deus vai levantar e vai te sacar. Então, é a Bíblia assim, 3 formatos de entendimento: primário, o que lê, prático, aplicação, e profético é agarrar o texto e aventar para mensagens futuras, para profetizar futuramente para a vida das pessoas. Amém? Agora,
Lo que eu hablei, que iba a hablar mejor para adelante, é no formato de estudar a Bíblia e espiritualizar tudo que está dentro da Bíblia. Espiritualizar. Entende? Quando se habla um versículo falando sobre a carne, e aí a pessoa interpreta que a carne é a carne de verdade. Entende? Então, quando se espiritualiza tudo na Bíblia, por exemplo, a pessoa que espiritualiza, geralmente essas igrejas que querem ser muito santas, querem, mas não vivem nem na palavra, mas querem ser santos, entende? E começa a apontar o dedo para o que nós outros vivemos. Porque a Bíblia habla assim, espiritualizando tudo. Quem espiritualiza muito a Bíblia não vai entender muito os livros de poesia, os livros poéticos. A poesia de Davi, não vai entender muito a poesia de Job, não vai entender muito a poesia de Rei Salomão, porque Rei Salomão, ele traz muitas coisas da vida personal dele, ele traz muitas coisas do amor, de seu amor, ele habla de seu amor, ele habla de tudo. Às vezes ele quer falar palavras que são hasta proibidas para falar aí no mundo, proibidas para falar em certos lugares. Ele escreve de uma forma assim diferente, e aí as pessoas querem espiritualizar e acaba saindo fora do contexto da Bíblia, porque espiritualiza tudo. E muitas coisas que abrem na Bíblia não é espiritual, é para a nossa vida física, é para nós outros entender, ter entendimento de como podemos viver uma vida matrimonial, o que se pode e o que não se pode em la vida matrimonial, em la vida sexual. A Bíblia habla tudo, irmãos, tudo que podemos e tudo que não podemos. Muita gente casa, muitas parejas casam e não entendem muito de o que podemos fazer como matrimônio cristiano. O que nós outros podemos e o que não podemos em um matrimônio cristiano. No livro de Eclesiastes, nos livros de Salomão, está escrito tudo. Hasta as coisas mais absurdas que você pensa que é absurdo, mas não é, é Deus que hizo. É Deus que hizo para nós outros desfrutar. Por isso Salomão, no final, habla, el hombre, depois de um dia cansado de trabalho, depois de um dia muito trabalhado, mente cansada, a mulher é su descanso, é su regalo. A mulher é um regalo para o homem chegar em casa e orbitar do dia cansado, do dia trabalhado, porque a mulher satisfaz o homem em muitas formas de hablar, muitas pessoas que pensam que a Bíblia tem que ser interpretada apenas espiritualmente e põe as coisas tudo espiritual, não vai entender certas coisas. Eu já dei muitos estudos aqui de parejas, já ministrei muitos estudos de pareja e já tive perguntas em meus estudos de pareja que eu respondi dentro da Bíblia. Leí um versículo, mira isso aqui, o que você entende? E já falei como funciona tudo isso, porque as pessoas generalmente têm dúvida como tudo que necessitamos saber é proibido? Não é? Podemos? Não podemos? Na Bíblia está escrito. Tem que saber entender, tem que buscar a forma de entender. Amém? Então, como eu falei lá atrás, que também espiritualizar um texto muito sem entender que aquele texto também pode ser para nosso físico, não espiritual, não para o homem interior, mas para o homem exterior, também falhamos se nós outros falar
Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, aqui está escrito que o Senhor é meu pastor e espiritualizar. Nada me faltará, como eu falei, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Aí nós outros estamos espiritualizando o texto. Mas quando nós outros queremos fazer o entendimento do texto de forma correta, porque a Bíblia habla que Deus fosse um Deus que for apenas bendição para a nossa salvação, não teria muito sentido. Ele é bendição para nós outros, Ele é provedor para nós outros, e não apenas provedor espiritual, Ele é provedor de alimento para nosso físico, Ele é provedor de abrir portas de trabalho para nós outros, Ele é provedor de nos bendizer espiritualmente e fisicamente, em todas as áreas. Quando nós outros somos obedientes a Deus em las promessas de Ele, por exemplo, quando somos fiel a Deus com nossa vida, em nossa família, quando somos fiel com nosso tempo, como muitos de vocês aqui, sou fiel a Deus, não deixa a igreja miércoles, não deixa domingo para ir a fazer qualquer outra coisa, porque vocês entenderam que é mais importante estarem na casa de Deus, aprendendo de Deus, no domingo e no miércoles, do que ir a fazer qualquer outra coisa. Essa fidelidade, ela proporciona bem-estar familiar. Ela não proporciona nada mais, ela vai proporcionar, por sua fidelidade, por trazer sua família, ela vai proporcionar uma fidelidade a Deus, um bem-estar familiar, aonde que você aprende, sua família aprende, seus filhos aprendem a estar bem em todos os sentidos de família, como família. Estar querendo só estar juntos, os filhos não abandonam padres não abandonam aí, é um bem-estar familiar. Agora, e pastor, quando eu quero a bendição financeira, aí a fidelidade tem que ser financeira, tem que ser dízimo e ofrenda, obediência e fé. Obediência e fé. Quando você tem obediência e fé, irmão, então aí não vai trabalhar isto, obediência e fé, não vai servir para o seu bem-estar financeiro, vai seu bem-estar família, vai servir para o seu bem-estar financeiro. As portas de trabalho, aumento de salário, Deus sempre vai abrir uma porta melhor, Deus sempre vai te dar ânimo quando você é fiel na área financeira. Há pessoas que são fieles em uma área, mas não são fieles em outra. Portanto, são bendecidos em certas áreas, mas não são bendecidos em outras áreas. Cada área de nossa vida demanda nós outros ser fiel em aquela área para ver uma bendição de parte de Deus em aquela área que nós outros necessitamos. Por exemplo, um exemplo de esta área financeira foi Jacob, quando ele foi para a casa de seu tio, não? Quando ele foi para a casa de seu tio, sua mamá deu ele o quê? Azeite e pão. Sua mamá deu ele azeite e pão. Ela não tinha prata, não tinha ouro para dar ele. Deus regalou, pôs um vidro de azeite e falou: de aqui desse azeite, você pode vender no caminho, sacar dinheiro para comprar mais pão para você comer. Você pode vender esse azeite para sacar dinheiro para comprar roupa, se você necessitar. Então, se entregou ele o azeite como uma forma que ele poderia tomar com o pão, alimentar seu físico, e também podia vender porção de azeite para adquirir dinheiro para comprar suas necessidades, comprar água, comprar o que seja. Mas quando ele parou para dormir, quando cerrou a noite, ele parou para dormir e pôs uma pedra aí para ele dormir. Ele sonhou que anjo subia e barrava do céu em bendição a ele. Quando foi no outro dia, que era o tempo dele seguir viagem, o que ele fez? Ele decidiu fazer um altar. Ele agarrou a pedra que ele dormiu, agarrou as pedras, hizo aí um altar, e aí o que ele pôs no altar? O que ele sacrificou no altar? A bendição que era para ele durante a viagem. Ele agarrou seu azeite e derramou todo nas pedras aí. Se és alguém
que não conhece a vida espiritual de um, pensa, é louco. A única comida que ele tinha, o único recurso que ele tinha, ele ainda tem que viajar mais 5, 6 dias, e ele põe o único recurso dele em sobre pedra, confiando. Este é louco, é loucura isto, mas é uma loucura que ele confiou e hizo promessas delante de Deus. É o mesmo aventar em las pedras, é o mesmo el dízimo que você entrega, é a ofrenda que você entrega na casa de Deus, você agarrar em obediência o dízimo em sua ofrenda, entrega, porque aparentemente, o que você põe aqui não vai retornar em bendição para você, não vai retornar em forma de arroz e carne para você comer, entende? Mas quando nós outros entendemos, vai retornar em bendições, em portas abertas, em la mano de Deus sobre nossa vida, em las áreas financeiras que nós outros. Ele aventou e falou, Deus, se tu fores comigo, se tu estiver comigo, eu vou para allá. Esse é o trato que hago aqui. E quando volver, se tu me bendizer, tudo que eu ganhar allá, eu vou entregar Deus, eu vou entregar a ofrenda, vou bendizer. E foi assim que foi o trato dele. Mas para fazer um trato desse, ele necessitava pôr algo aí, e ele pôs tudo que ele tinha. Ele não derrubou nada. Como lá, Verrita viúda, que o único que tinha era uma moneda de uma cora, vamos pôr. Uns põem de lo que está sobrando, outros põem de lo que tem, põem a metade, outros põem tudo que tem. O único que eu tenho é esta moneda, e aqui eu ofereço delante de ti, meu Deus. É quando nós outros queremos fazer ofrenda de sacrifício. Pastor, existe? A Bíblia está dizendo, às vezes, quando queremos fazer uma ofrenda de sacrifício por algo melhor, aplicar por uma empresa, por nossos negócios, por nossa casa, você agarra o que você tem e abre assim, Senhor, eu quero poner como ofrenda de sacrifício. Pastor, mas como funciona essa coisa de sacrifício? Porque a Bíblia habla que Deus não quer sacrifício. Deus quer o quê? O que está escrito na Bíblia? Obediência. Deus não quer sacrifício de nada. Por exemplo, eu aqui estou sacrificando. Portanto, se Deus não quer sacrifício, eu quito isso, porque está muito aliento. Porque eu quero dar com esse saco aqui, é um sacrifício. Então, eu já saquei o saco, porque está caliente, não? Aqui. Então, Deus quer sacrifício. Deus quer obediência. Por quê? O sacrifício para a salvação, Cristo hizo em la cruz. Nada alcança a salvação com seu próprio sacrifício. Não é dinheiro, não é tempo, não é nada. Sacrifício para a salvação, Deus amou o mundo e entregou seu único filho. E esse sacrifício que ele hizo foi para perdonar nossos pecados, foi para nos justificar delante de Deus, foi para nos fazer pessoas limpas e puras, para nós outros poder ter esta consagração, essa santidade, de poder mirar para Deus. A sangre de Cristo é que purifica de todos os pecados. Então, o sacrifício para a salvação, quem hizo foi Cristo. E o sacrifício que nós outros fazemos? Venir à igreja com frio, como foi hablado, uau, está muito frio. Não, bem que hoje não está frio, hoje está tranquilo. Está muito frio, mas vou para a igreja, porque hoje é dia de culto, nem frio vai me parar de ir à casa de Deus. Não, mas está muito caliente. Mas que lindo está você. Lindo. Está muito caliente. Ou, quero sacrificar algo melhor, uma ofrenda para Deus. Quero fazer algo. Pastor, mas Deus não aceita sacrifício. Esse sacrifício que você está fazendo, que é estar na casa de Deus, há tempo de chuva, sacrificar tempo de cansaço, sacrificar dinheiro, moneda, ouro que você tem, isso é sacrifício de agradecimento. Esse sacrifício que nós outros fazemos na casa de Deus chama agradecimento. Ah, pastor, eu vou ser salvo porque, uau, eu sacrifiquei e dei $1.000 para a igreja. Você pensa que Deus quer negociar com você? Você pensa que se Deus vender a salvação,
esse povo todo não necessitava estar na casa de Deus, não necessitava aprender nada, e eles pagavam por sua salvação. Mas não é about, porque eu venho, eu limpo a igreja, eu hago, eu limpo, eu ajudo, quando habla que temos que limpar, nós outros venimos, limpiamos afora, quando nós outros... Não, isso não te leva ao céu, irmão. Essa coisa de você venir à igreja, não, eu ajudo na igreja, eu dou classe da escola dominical, eu canto no coral, venho na igreja 3, 4 dias por semana. Isto não vai te levar no céu. Isto não salva a nadie. Venir à igreja, fazer coisas, estar aí, isto é sacrifício, porque nós outros, às vezes, cansados. Chegou cansado do trabalho. Quantas vezes você chegou cansado e falou, não vou na igreja hoje. Mas depois você, não, eu vou, porque hoje Deus vai falar e eu quero ir lá, voz de Deus. Sacrificamos tantas coisas, às vezes, para estar aqui, para manter a igreja bem, para manter uma boa amistade na igreja. Este sacrifício não é para a salvação, irmão. Esse sacrifício é para agradecer a Deus, é para falar com Deus. Deus, eu tenho tanto, eu valoro tanto minha salvação, eu sou tão agradecido por minha salvação. Senhor, eu sou tão agradecido por tudo que Tu és em minha vida, que eu não canso de estar em sua casa, cantando, dançando, alabando, limpiando, fazendo o que seja. O trabalho, esse sacrifício, é porque nós outros somos salvos e agradecemos a Deus por la salvação. Estamos felizes. Temos que agradecer. A Bíblia habla que Deus ama aquele que é agradecido. Aquela pessoa mal agradecida, Deus não mira muito bem para ela. E aí, entende? Quando ela necessita de bendições, daí, Deus, a hora abre a porta. Às vezes, Deus não mira muito bem. Deus está mirando para aqueles que buscam Ele em espírito, em verdade. Aqueles que de verdade entregam e estão agradecidos por a salvação que Cristo hizo, que Ele amou, por Ele amor. Às vezes fazemos as coisas, irmãos, não é mais por salvação, porque não é por obra que somos salvos, não é por nós outros ser bueno, não é porque eu dou dinheiro para quem necessita, não é porque eu devo alguém dormir em minha casa quando não tenho uma cama para dormir, um quarto para dormir, não é, não. Se você decidir não dar, não ajudar, tudo bem. Se você serve a Deus como está escrito na palavra, você vai parecer ela mesmo cometendo esse pecado, porque a Bíblia fala, quem pode fazer ele bem e não as comete pecado. E fazer pecado, irmão, fazer pecado é que vai mover você, sua consciência. O pecado, eu posso fazer ele bem, não estou fazendo. Então, se minha consciência queda dolendo, essa consciência dolendo é que vai fazer você a venir reconciliar com Deus. Deus, perdona meus pecados. Eu não sou uma pessoa do mundo mais. Eu não vivo guiado mais por ele inferno, por ele diabo. Eu sou guiado agora por a graça de Deus. Então, tudo isso, irmãos, são entendimentos que nós outros vamos ter. Por isso, a igreja não obriga nadie a fazer nada. Quando nós outros vamos fazer uma reconstrução em esta igreja, nós outros falamos, irmão, vamos reconstruir. Se você quiser, mira como nós outros falamos. Irmão, se é outra igreja, se é outro mundo que existe por aí, não falava assim. Nós outros falamos assim, eu falei assim, irmão, se você quiser, dá uma ofrenda de amor por esses 16 anos de aniversário, porque essa ofrenda de amor é para nós outros fazer uma reconstrução, uma melhoria aqui. Mas aí eu fui abrir, mas se você pensar que esse dinheiro vai sacar seu alimento, que vai sacar parte de sua vida normal, a roupa que você ia comprar para você, não dá, porque esse sacrifício não vale a pena. Esse sacrifício só vale a pena quando você habla, não, para a construção vou pôr $10.000 aí. Esse sacrifício só vale a pena se você hablar, eu sou tão satisfeito
por minha salvação e por lo que Deus ha hecho por mim, que $10,000 para mim está. Às vezes não tenho, mas consigo, fazer, e não é nada para me investir na obra de Deus. Então, não é para comprar salvação, não é para, é por agradecer, ser agradecido a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós outros, por nossa salvação. Então, vocês não pensam que sacrifício, dia de ninhos, vocês vêm para cá e peçam limpar aí afora, uau, nossa, peça, mira como quedou tudo limpo, ou ele, pastor, está aí limpiando também. O pastor vai para o cielo mesmo, porque esse pastor é um muchacho que trabalha, mira, a parte de predicar, mira como ele está limpando, ele cortou o pasto aí, ele faz também. Nossa, esse pastor é ele. Não, irmão, isto é bueno para nosso ego, para nosso bem-estar, saber que estamos cuidando de nossa igreja, é o lugar aonde que nós outros reunimos para adorar a Deus. E Deus está mirando esta atitude de agradecimento, produz alegria em nós outros. Não é o fato de dar que Deus vai. A salvação exclusiva de Deus veio por la sangue derramada de Cristo Jesus para nós outros. Todo outro sacrifício é para o quê? Agradecer. É para demonstração que somos agradecidos a Deus. Porque Deus tem feito tantas coisas por nós outros. E como a igreja aqui, aqui na terra, em el físico, nós outros podemos apoiar. E quanto mais nós outros apoiamos, quanto mais ajudamos, quanto mais fazemos, Deus está mirando. Deus está mirando. E a Bíblia habla, nunca vi um justo padecer de hambre. Nunca vi a oração de um justo não ser escutada. Nunca vi um justo padecer de hambre. Porque geralmente os justos, as pessoas que se justificam com a sangue de Cristo, são as pessoas que estão fiel a Deus em tudo, em toda a forma de ser. Amém? Portanto, nós outros estamos falando de justificar e justificação por la sangue, por graça. Estamos falando de la justificação de agradecimento. Nosso sacrifício de agradecimento. Oh Deus, eu sou agradecido por tudo que tenho, e por tudo que sou, e por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida de minha família. Porque, irmãos, temos que ser agradecidos. Porque se estamos assim bem, é porque Deus tem sido bueno para nós outros. Amém? Muitas igrejas, irmãos, quando vai pedir dinheiro para construir, pedir dinheiro diariamente, eles querem ameaçando os membros da igreja. Eles distribuem, vamos fazer por exemplo, vamos fazer entregar, queremos recaudar, o líder manda recaudar $20,000. Não, na igreja tem que recaudar $1,000. Nosso líder diz que a igreja está necessitando de $20,000. Portanto, temos que dar aí o máximo que podemos. E vou pôr aqui, oferta de sacrifício. E aí entrega-lo sobre para cada um. E aí vai aí põe $50. Ele chega, mira, irmão, nós outros estamos fazendo uma oferta de sacrifício. Alguém teve coragem de pôr $50 aqui dentro, irmão. É assim que você ama a Deus? Sua demonstração de amor a Deus é com $50? E queda, irmãos, vocês vão para o inferno com essas manos de cerrada que vocês têm. Igrejas que quedam ameaçando membros da igreja para forçar as pessoas que dar, oh my God, não, eu tenho que dar mais, eu vou dar meu salário, vou dar entrega. Então, há sectas, há religiões, há que eles fazem essas campanhas financeiras. Irmão,
todo mês. Tem 1, 2, até 3 campanhas. Fora Deus me ofrenda, eles as campanhas financeiras para sacar dinheiro. Por isso, muitas riquezas nas igrejas, por aí, os donos comprando aviões, comprando mansões, fazendo coisas tremendas, porque sim ameaça os membros da igreja. É como a Bíblia habla, os pastores que comem a carne e vendem a lana do cordeiro. Entende? Aqui nossa igreja, tranquilos, calmados, aqui nossa igreja, nós outros vivemos por fé e vivemos por la palavra de Deus. Amém? Mira, já falei da espiritualização do texto, porque se nós outros ler, por exemplo, Ezequiel 37, primária, prática e profética. Ezequiel 37, de 1 a 14. Vamos dar exemplo aqui. Mira, vamos ler. La mano de Jeová vindo sobre... Todos têm? Todos têm? Só escutei só se falar amém. Vamos ler comigo. La mano de Jeová vindo sobre mim e me levou em espírito de Jeová e me pôs em meio de valle que estava lleno de huesos e me hizo passar cerca de eles por todo em el derredor. E eis aqui que eram muitíssimos sobre a faz del campo, e por certos secos em grande maneira. E me dijo, Hijo del hombre, vivirão esses huesos? E disse, Senhor Jeová, tu lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estes huesos, e diles, huesos secos, oí palavra de Jeová. Assim ha dito Jeová, el Senhor, a estes huesos, eis aqui eu hago entrar espírito em vós outros, e vivireis, e pondrei tendones sobre vós outros, e harei subir sobre vós outros carne, e os cobrirei de pele, e pondrei em vós outros espírito, e vivereis, e sabreis que eu sou Jeová. Profetize, pois, como me foi mandado, e houve ruído. Profetizei, Ezequiel, o profeta. Então, eu profetizei como me foi mandado. E houve ruído mientras eu profetizava. E eis aqui temblor, e os huesos se juntaram, cada hueso com seu hueso. E mirei, e eis aqui tendones sobre eles, e carne subiu, e a pele cobriu por em cima de eles, pero não havia em eles espírito. E me dijo, profetiza al espírito, profetiza, hijo de homem, e di al espírito, assim ha dito Jeová el Senhor, espírito vem de los 4 ventos e sopla sobre esses huesos e vivirão. E profetizei, como me havia mandado, e entrou espírito em eles e viveram. E estiveram sobre seus pés exército grande em extremo. Me dijo luego, hijo de homem, todos estes huesos são a casa de Israel. E aqui eles dizem, nossos huesos se secaram e pereceram nossa esperança, e somos del todo destruídos. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim ha dito Jeová, el Senhor, eis aqui eu abro vossos sepulcros, pueblo mío, e os harei subir de vossas sepulturas, e os trairei a la tierra de Israel, e sabreis que eu sou Jeová, quando abra vosso sepulcro,
e os saquei de vossas sepulturas, pueblo meu, e podrei mi espírito em vós outros, e vivereis, e os harei repousar sobre esses ossos. Mira que Deus, aqui está a palavra literal, por exemplo, quando Deus leva, agarra o profeta e leva em um vale. Este vale, no Oriente Médio, será o vale del Armagedon, aonde que todas as guerras no passado de Israel eram invitados os inimigos de Israel a ir pelear aí esse vale, que aí morria e aí quedava, não necessitava enterrar. Portanto, este mesmo vai ser em el futuro o vale del Armagedon, aonde que vai venir todos os cavalheiros, os exércitos do mundo para pelear, e Jeová vai pelear com sua igreja, com seu povo, e vai vencer. Então, nesse tempo aí, Deus queria dar um exemplo para Ezequiel. Um exemplo para Ezequiel de como ele trabalha e quão grande é o poder da palavra e da profecia. Então, ele leva Ezequiel a um lugar aonde que é um vale. É este vale del Armagedon. E aí, como muitos anos de guerra, de batalha de Israel com outros povos, este vale estava lleno de huesos, porque os huesos estavam o quê? Sequíssimo, porque já estava aí há muitos anos, 10 anos, 20 anos, muitos anos. As batalhas de Davi, as batalhas que passavam, tudo passava em este vale. Então, aí era um lugar de cadáveres, de huesos, de calaveira, pura calaveira. E por passar o tempo, os huesos se secam e hasta mescla, se solta os huesos e mescla uns com o outro por el vento que vai e que vem, os ossos se mesclam. E aí está esse lugar. E existia esse lugar aí, e esse lugar existe todavia e vai existir. Então se traz e pergunta para Ezequiel: Ezequiel, hijo del hombre, mira o que você está vendo. E Ezequiel abre: eu estou vendo muitos ossos secos, muitos ossos muito secos, é o que estou vendo aqui. Aí ele falava: mas eu não estou entendendo, para que tu me traz para mirar calaveiras, ossos de todos os tamanhos, muito secos. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos, o que você pensa? Esses ossos têm condição de viver? E Ezequiel mira para aqueles ossos e habla: tu lo sabes, Senhor. Tu lo sabes. Então, tu lo sabes, Senhor. Tu lo sabes. E Deus habla: profetiza sobre esses ossos. Estenda sua mão e profetiza sobre esses ossos. E quando Ezequiel, isso é uma visão, irmãos. Isso é uma visão. Quando Ezequiel estende suas mãos e profetiza, ossos secos, eu te ordeno que viva, assim como foi hablado. E os ossos começou a venir, os nervos, tudo venindo, e se formando nos ombros, e a pele e tudo, e os ossos todos se põem de pé como um exército. E aí, falta o Espírito, a hora, hijo de homem, profetiza sobre os 4 ventos do mundo, sobre os 4 ventos do universo, profetiza para que os 4 ventos trazem o Espírito de vida para esses ossos. Então, quando ele profetiza, vem o Espírito de vida e llena, enche os ossos, e os ossos começam a viver e começam a sair deste vale. Ezequiel pergunta, viu tudo aqui na visão. Deus, e aí? Quando ele abre os ossos estão allá, e ele acorda da visão. Os ossos se levantando, ele acorda da visão. E para que isso, Ezequiel? Sabe por quê? Se você antes, por isso a Bíblia habla,
que a Bíblia interpreta ela mesmo. Se você ler 1, 2, 3 capítulos antes de Ezequiel 37, você quer entender esse texto, não entende esse texto, eu não sei o que está falando aqui, desse tanto de hueso, isso foi real ou não foi? Ou isso é apenas uma forma de, isto é uma profecia, isto é uma visão, o que é isto? Quando você lê a Bíblia e quer entender o que é, você não necessita chamar alguém, é só você volver 3, 4 capítulos atrás e estudar. Estudar, e volve a ler allá. Estude 2 vezes e volve a ler. Aí então você vai entender que Israel, apesar que era um povo de Deus, apesar que era um povo chamado por Deus, um povo especial para Deus, Israel, quando tinha a bendição, eles alejavam de Deus. Eles davam a palma para Deus. Então, Israel já tinha alejado de Deus muitas vezes. Então, agora, Israel, uma vez mais, estava lejos de Deus. Não estava ouvindo a voz de Deus. Os profetas falavam, era como falar a nadie, porque eles estavam como mortos para Deus. Eles não escutavam mais profetas, eles não escutavam mais Deus, eles não escutavam. E o profeta que profetizava em esse tempo foi o profeta Ezequiel, e existiam outros profetas profetizando, mas principalmente o profeta Ezequiel. Então, Deus queria falar para Ezequiel o que ele tinha que fazer com o povo de Israel. Mira isto. E põe ele delante de ossos secos verdadeiros, e ele mira os ossos secos, depois que um profeta chega e dá o comando de levantar, ter vida, como os ossos sobreviveram, e depois ele comanda o Espírito que vem dos 4 cantos da terra, e llena essas pessoas que apenas acaba de recuperar. Quando ele mira aquilo, quando ele abre os ossos estão allá. Ou então, isto aqui é falando de los mortos de Israel. Então, ele vai e habla, uau, Deus por paciência, por amor, Deus está me dando ânimo e me levantando para predicar para aquele povo, que às vezes prediquei antes, mas eles não deram ouvido, mas que Deus siga predicando, porque vai chegar um tempo que eles vão reviver em suas vidas espirituais e vai volver a adorar a Deus. Então, ele sai de allá e habla para os outros profetas e habla, Deus manda nós outros seguir profetizando. A uno que eles não escutam, hoje não escutam, amanhã, vamos seguir profetizando que Deus vai fazer a obra e levantar o povo de Israel, e levantar eles, poner tudo que necessita de novo em la presença de Deus, para que eles possam honrar e glorificar. Esta foi a aplicação de um profeta, de Deus falando para um profeta, para ensinar para ele a aplicação primária. E haz seu trabalho, profeta. Profetiza. Ora, o que isto serve para nós outros hoje, na prática? Se eu miro minha igreja, se eu miro quantas pessoas mortas aqui espiritualmente vêm à igreja, mas não sentem o poder do Espírito. Vêm à igreja, mas estão mortos espiritualmente. Não têm mais ganas de buscar a Deus. O que eu hago? Eu vou aí nesse mesmo texto e preparo na prédica sobre que Deus tem poder de levantar de los huesos mortos. Deus tem poder de levantar, poner carne e reazer. Tudo isto, Deus também tem poder para te llenar do Espírito, da palavra de Ele, que o profeta está predicando. Deus tem poder para te levantar. Não permita que o diabo venha te trazer desânimo. Não permita. Pastor, aí está primário e está prático. E agora, profeticamente, para o futuro, como se pode predicar, pastor? Aí está falando de quando nós outros estamos bem, não necessitamos de aplicar em la prática, mas no futuro, um futuro
que nós outros mirar um povo morto, desanimado, um povo, nós outros podemos fazer a mesma prédica para o futuro e falar, Deus vai te levantar em momentos difíceis de sua vida. Ah, mas estou preocupado, hoje eu estou bem, hoje a igreja está bem, mas e futuramente, pastor? Quando a igreja começar a desanimar, Deus vai te levantar, assim como levantou os ossos secos, assim como levantou Israel do meio da morte espiritual. Deus vai te levantar. É por causa dessas três formas de prédica, primária, prática e profeta e profético, é que nós outros creemos. Quando o Juanito chega aqui, por exemplo, quando o Juanito chegou e ele decidiu, e aí nós outros fomos aí, não, Juanito, se você, ó como eu falei para o Juanito, ele foi para Tifto um dia comigo, e eu falei, se você tem certeza dessa decisão que você tomou, não foi? Se você tem certeza e você quer quedar nos pés de Deus, você quer permanecer. Ah, pastor, mas não, se você quer quedar e quer permanecer, eu não posso dudar da palavra dele. Eu não posso dudar, porque o amor e o sacrifício foi de Cristo, não foi meu. Eu sou profeta, eu sou pregador, e minha obrigação é crer. Então, se você pensa que você pode estar e tal, você vai na igreja, levanta sua mão, habla que você quer reconciliar, e depois você pode volver a tocar a bateria e permanecer aqui. Mas aí vêm as perguntas, aqueles que não creem em profecia, aqueles que não creem na aplicação da palavra, perguntam, e se ele não quer dar, pastor? Ele quer daí, toca a bateria um mês, depois ele cansa de isso e se vai. O problema é dele. A igreja está atuando como Deus mandou. A igreja está atuando por fé. Nós outros temos que atuar por fé, porque assim como ele pode volver para a vida que ele estava antes, um de nós outros podemos volver para a mesma vida, a um que nunca experimentamos por primeira vez. Qualquer um de nós outros podemos sair da igreja e nos perder, irmão. Qualquer um de nós outros podemos ignorar as coisas de Deus, ignorar o poder de Deus e alejar de Deus. Ah, estamos cansados de vir à igreja. Hugo, hablar com mira, estou harto. Vengo à igreja e não miro nada. Entende? Porque estão com os olhos cerrados e não vê nada que Deus pode fazer por um. E sabe, então, assim como eu pode deixar tudo isso e ir para o mundo, ele também, qualquer um de nós outros. Portanto, estamos aqui hoje por fé, irmãos. Nós outros não estamos aqui porque sou forte. Não, pastor Carlos, mira lá fora, hasta lá forma que pastor Carlos anda, é de um santo. Mira, Carlos dos Santos. Mira, ele é santo de verdade. Mira, temos que, uau, pastor é um santo. Não, irmão. Qualquer um, eu, você, podemos cair. Podemos cair. E se cair, não está acabado. Porque mentre nós outros temos vida, caímos e podemos levantar de novo. Porque Deus ressuscita mortos. Deus ressuscita ossos secos. Então, podemos. Então, quando é por isto que estamos falando, Juanito, vai tocar. E se o Juanito, que tocaram na semana cansar, o problema é dele. A igreja não vai acabar por isso. A igreja sigue. Aí vem ele profeta, ele que profetizou. E se ele permanecer até o final? E começar a ser exemplo para a igreja, nós outros miraram um novo Juanito tocando, cantando, predicando, dando palavra, fazendo coisas que um não esperava. E se? Então, valeu a pena nós outros investir, valeu a pena nós outros crer em Ele, valeu a pena. E assim, quando chegar outros, nós outros sabemos como tratar, porque sim vale a pena restaurar vidas del valle de los ossos secos. Aplicação, irmão. É nós outros aplicando a palavra de Deus. É nós outros usamos primariamente o texto. É nós outros profetizando como profetizamos para Ele. Em nome de Jesus.
empeça a servir com sua bateria, com seu dom. E nós outros sabemos que nós vamos ver um Juanito transformado, um Juanito totalmente diferente. E já estamos vendo. Efraim sempre chega para mim, pastor, eu estou mirando um novo homem em Juanito. Eu estou mirando calmado, eu estou mirando tranquilo. Isso quer dizer que a igreja está em vitória. Porque a Bíblia habla, quando nós outros convencemos uma alma a volver para os pés de Cristo, que passa? Que passa? Milhões de nossos pecados somos perdonados. Amém? E é assim, irmão. É assim. É o que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós outros miramos esse texto, miramos ele em la primária, em la prática, e miramos em la profecia para amanhã também. Então, a Bíblia nos ensina. Se você quer, vai estudar um texto. Se for perezoso, desanima. Desanimado, aí você não vai chegar a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Mas se você tem ânimo, não, eu quero entender essa leitura. Quando você agarra o texto da Bíblia para estudar para a escola dominical, capítulo 7. Capítulo 7 de Éxodo, agora não? Quer dizer, você lê, não entendi nada. Lê 3 capítulos antes e 3 depois que você vai entender. Não pode ter a pereza. Porque 3 capítulos antes vai estar falando desse texto, vai estar falando como está a situação e o que Deus está fazendo. Então, se você acompanha e quando você chega no capítulo, você vai entender de onde que está vindo. Aí você lê 2 ou 3 mais para adelante, você lê de onde esse povo está vindo, aí você já vai entender. Está vindo de onde? De onde? O povo que estava vindo para restaurar. Está vindo de onde? Babilônia. É o povo de Deus que foi levado cautivo. Aí você entende a história. O povo de Deus que está vindo de Babilônia foi dividido em grupos, está tudo escrito aí. Foi dividido em grupos e agora o Senhor veniu o primeiro grupo, aí você vai passar por essas 2 últimas lições. No primeiro grupo que veniu, intentou a reconstruir sobre a mesma base de onde estavam os altares antes, e aí você mira que levanta o povo contrário à construção, levanta e tenta impedir, aí você passa por el capítulo 6, que foi estudado, mas eles mesmos mandou o rei recordar, abrir seus baús aí, e mirar que há um permite, e aí você vai assim, daí a pouco, você leu antes, leu depois, e entendeu o capítulo que você necessita aplicar. Maestro da escola dominical, perezoso, não chega a lugar nenhum. Porque você não vai entender uma leitura de um capítulo, você tem que ler 2, 3 capítulos antes, 2, 3 capítulos depois, para entender o capítulo. Aí quando você venir para dar a classe semana que vem, o capítulo 8, você já leu 3, 4 capítulos, já entendeu a história, aí você já vai entender esse capítulo aí solito, sem necessitar estar lendo 3 para trás. Mas se tem alguma coisa que não entendeu? Dá uma voltazita por aqui atrás, uma voltazita por adelante e prepara a sua classe. Maestros têm que aprender isto. Para quê? Para poder estudar. Essa é a melhor forma. A Bíblia não olvida. Teólogo Santo Agostinho falou, a Bíblia explica por si sola. Amém? Então, é assim. Quando você vai preparar um texto para predicar, vou preparar um texto para predicar. Eu quero predicar sobre. E busca um tema, e aí você busca na Bíblia sobre aquele tema. Ou então, não, me gusta muito de Salmos. Vou ler uns livros de Salmo aqui e vou orar, pedir. Deus abrir, porque você tem que estar acostumado a ler a Bíblia, acostumado a ler o livro de Job, para você entender, ler atrás, ler que você está interessado, e ler 2 para adelante, e você vai aprender
que a Bíblia te explica aquilo que você tem em dúvida. A própria Bíblia te explica o que você tem em dúvida. Ou você pensa que eu estudo como? É por isso que toma tempo para estudar. Para mim, por exemplo, que predico 2, 3, 4 vezes, quero andar preparado, tenho prédicas preparadas, eu necessito ter tempo para estar lendo na Bíblia, estudando. Porque, às vezes, eu estudei, saquei uma prédica, 2 prédicas, 10 prédicas em um lugar, mas eu abro aqui a mais. E eu começo a estudar tudo de novo para poder buscar, ir bem profundo no poço, para poder sacar tudo que há de água buena aí nesse poço, para poder ensinar à igreja. Porque um texto não tem apenas uma prédica, um versículo não tem apenas uma prédica, você tem prédica para predicar 2 anos, 3 anos, 4 anos seguidos em la palavra de Deus. Necessita de preparar espiritualmente, ter boa vontade e disposição para estudar a Bíblia. Amém? Amém, amém? Então, eu falei das 3 formas de estudar. Aí, essa última interpretação profética, se você vai no livro de Joel, está escrito: e nos últimos tempos eu derramarei de meu espírito, e todos vão ser llenos de ele. Todos. Os jovens vão profetizar, os velhos também, e os mais ou menos. Então, o Espírito de Deus vai ser derramado. É a igreja hoje. É nós outros, que todos nós outros, não tem essa coisa, ou o Espírito está sobre o pastor Carlos para poder predicar a palavra. Não mais. O Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em todos nós outros, que estamos todos aqui, llenos do Espírito Santo de Deus, para ajudar-nos a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Nós outros estamos llenos do Espírito para poder ajudar nós outros viver uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Eu penso que terminei o que queria falar para vocês. Terminei muita coisa, mas não era minha intenção de falar tudo que está na apostila. Minha intenção é trazer um pouco para que vocês, a igreja, tenham entendimento de como estudar a Bíblia, como permanecerem na casa de Deus, o porquê a salvação vem de Deus, não é de nossas obras, ou a salvação não é por la sangre de Cristo, porque hoje o Senhor habla, eu não quero sacrifício, para mim melhor é você ser obediente à minha palavra. O que Deus quer é obediência. Sacrifício, Cristo já hizo para a salvação. O sacrifício que fazemos hoje é de agradecimento. Agradeço, Deus, por tudo que existe por nós outros. Amém? Isto é para que todos nós outros, a igreja, se alguém pergunta sobre esses assuntos, os terem na ponta da língua sobre o que está escrito na Bíblia, em que nossa igreja crê, em o porquê nós outros vivemos assim, porque é isso que está escrito na Bíblia. Amém? Quando eu levanto, irmãos, como na escola dominical de domingo passado, quando Samuel falou, Samuel não é uma pessoa mala, Samuel está interessado, está aí querendo aprender, mas quando levanta e habla coisas que não está segundo a palavra de Deus, irmão, eu levanto imediato, como vocês miraram, eu levanto e hablo de Bíblia, eu hablo o que a Bíblia habla, onde está escrito na Bíblia isso que você está falando, não está, então você não venha falar aqui, sabe por quê? Por causa de põe uma mala palavra aqui, todos são prejudicados, e depois, sou eu, pastor, é que tenho problema com essa ensinança que não está dentro da palavra de Deus, temos que cortar, como a Bíblia habla, cortar as ervas daninhas, as ervas que estão no meio das plantações, temos que sacar. Para quê? Para que as plantas buenas possam nascer e viver bem. Amém? Portanto, eu não hice o domingo porque queria fazer dano a Samuel.
juízo para defender. É outra matéria que quero ensinar para vocês, que se chama apologética. A matéria apologia é lá que defende. Quando alguém apologia ao crime, é gente que defende os criminais, gente que o crime siga. Agora, apologética cristiana é gente que defende o cristianismo, é gente que defende a palavra de Deus. As igrejas que querem manter firme na palavra de Deus. Quando alguém levanta com outras palavras que vai de encontro à Bíblia, temos que limpiar. Vai fazer dano. Se ele for maduro espiritualmente, ele volve domingo de novo e senta aí e empieza a falar menos aquilo que não sabe, não habla. Porque se hablar, eu vou seguir falando. Porque isto é proteger nosso povo, proteger nossa igreja. Amém? Se ele quedou enojado, ele não volver mais, quem vai perder é ele. Nós outros podemos orar com ele, por ele, mas não sabemos. Ora, se ele, não, pastor, está certo, sei lá, como? Eu chegar com outra doutrina, com outras palavras, aí é um problema dele. Tratamos os seres com carinho, com amor. Eu trato os seres com carinho, com amor. Mas se tocar em ele cristianismo, aí aqui não tem amistade, não. Aí eu vou defender sempre o cristianismo. Vou sempre defender a palavra de Deus em nosso meio. Amém? Vamos pôr em nossos pés e vamos orar. Será que Irene já tuve ele, baby? Já checou aí, Mireia? Checa aí quem tem o telefone prendido aí, checa se já escreveram aí. Irene já pariu.